O Ernesto vai armar um plano sórdido. Ele vai tomar a maior punhalada nas costas. Isso porque o Paixão irá morrer sem assinar o documento que passará toda a sua fortuna para as mãos de Ernesto, o que deixará o pilantra completamente desesperado. E é nesse ponto da história que o Ernesto acha que Paixão acabou morrendo e por isso ele fica desesperado. É aí que a Sandra tem uma ideia: forjar a assinatura de Paixão e assim conseguir com que eles fiquem com a fortuna de Paixão. Porque o Paixão tinha feito uma procuração realmente passando a fortuna dele para o nome de Ernesto. Só que tudo isso não passou de um teste social, se podemos dizer assim. E o Paixão, na realidade, estava testando o Ernesto para saber se ele é uma pessoa digna para realmente ficar com sua fortuna. Por isso que ele armou toda essa situação para o Ernesto se dar muito mal. O ponto é que o Ernesto realmente acreditou que o Paixão tinha morrido, forjou a assinatura dele, e aí estava luxando. E ele foi se casar com a Sandra. Sandra trocou de nome, usou o nome de baronesa. Enfim, ela estava esbanjando dinheiro, esbanjando felicidade, vamos dizer assim. E aí o Paixão aparece e acaba com os dois. Ele revela que ele forjou a própria morte, que ele tá vivo, tal. E o Ernesto acaba se dando muito mal, né? Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante. Sua presença sempre será bem-vinda. Bom, feito isso, vamos continuar a notícia. O Ernesto tinha convencido o Paixão, pelo menos convenceu de forma ali, momentânea, de que ele deixaria a sua fortuna na mão da pessoa certa. O Paixão, ele se sente muito culpado porque o Ernesto era filho de um grande amigo dele e esse amigo dele deu um golpe em Paixão e desapareceu no mundo. E o Ernesto, ele foi parar no orfanato. O Paixão se culpa de não ter criado o Ernesto e o Ernesto acabou se transformando em uma pessoa ruim porque faltou um pai, uma mãe, um amor materno, paterno, para que o Ernesto se tornasse um homem bom. E por causa desse motivo, o Paixão ficou muito arrasado, né? E aí ele queria compensar, né, essa situação, porque para ele se sente culpado. Se ele tivesse, por exemplo, adotado o Ernesto, tivesse cuidado dele, nada disso teria acontecido. Só que ao mesmo tempo ele descobriu que o Ernesto se transformou em uma pessoa muito ruim, né? Não dava para simplesmente ele agora, nesse momento, dar toda a sua fortuna para um homem que é vigarista. Bom, o ponto é que Paixão exigiu que o Celso mudasse. O Celso simulou uma falsa mudança, pediu perdão para Candinho e tal. Só que o Paixão ainda não estava convencido de que o Ernesto realmente mudou de verdade. O Paixão ainda não se convenceu da mudança de Ernesto, ainda acreditava que Ernesto não tinha mudado. Ele deixou muito claro isso para Ernesto. Só que o Ernesto foi muito esperto, né? Ele pagou a Zuma para que Zuma falasse com as crianças da Casa dos Anjos para que eles tratassem o Celso como um bom feitor, como uma pessoa do bem, enfim, né? E aí o Celso chamou o padrinho dele, disse que ele ajudava crianças do orfanato, que ajudava com donativos, enfim, uma situação onde ele armou aquilo tudo, falou com Zuma, deu um tiro a Zuma, e os órfãos começaram a tratar o Ernesto bem, porque também a Zuma ameaça todos eles, né? Enfim. E aí
O Paixão viu aquelas crianças todas feliz quando viu o Ernesto, todo mundo tratando o Ernesto bem e tal. Ele se convenceu ali, pelo menos teoricamente, de que o Ernesto seria a melhor pessoa para deixar sua fortuna. O Ernesto mudou de verdade, o Ernesto se transformou numa nova pessoa. Só que o Paixão não poderia deixar o último experimento social acontecer, que era forjar a própria morte, fazer o Celso, um Ernesto, acreditar que ele era milionário, mas na verdade ele nem assinou o contrato, mas ele já estava prevendo que o Ernesto fosse falsificar a sua assinatura, e depois ele aparecer e acabar com a farra de Ernesto. Foi justamente isso que aconteceu. O Ernesto, num leito de paixão, um leito de morte de paixão, o Ernesto ficou tentando fazer ele assinar num documento a procuração, mas o Paixão ficou ainda mais apavorado, né? Porque vendo aquela cena ele percebeu que Ernesto só estava pensando no dinheiro dele. Enfim, a situação fica delicada, né? E aí ele simula a morte, e é nesse contexto que a Sandra resolve falsificar a assinatura de Paixão, o que ele estava previndo que iria acontecer. Ele estava previndo tudo, então ele deixou tudo ali, tudo previsto para que isso acontecesse. Só que quando Sandra e o Ernesto estão achando que está tudo a mil maravilhas, a situação deles acaba ficando bem ruim, né? Porque o Paixão acaba aparecendo e frustrando os planos dele. Bom, forjar a própria morte é crime no Brasil. Não sei nessa época se isso era crime, mas provavelmente eu acho que é uma coisa que era. Eu acho que é. Acho que é uma coisa que era nesse tempo, mas eu acho que a pena deve ser bem irrisória, porque na realidade ele paga a fiança e acaba sendo solto. Mas fazer isso tudo só por causa de Ernesto, não faria não. Não faria não. Não faria não. E, na verdade eu nem deixaria a minha fortuna para Ernesto, né? Daria tudo para uma caridade. Pelo menos eu teria certeza que pelo menos a metade desse tiro ia ser usado para pessoa necessitada. E Ernesto, pode ser que ele voltasse a ser quem ele era. Ou ele forjou toda essa doença. Enfim, né? Tchau, tchau.